Tá gravando. Então, esse gráfico, esse aqui é do acidente de 1952, tá? Então, à medida que vai aumentando aqui, deixa eu só colocar aqui, à medida que aumenta a concentração, gente, de fumaça aqui, tá? Aumenta o número de mortes. Então, do lado o Y1 aqui é morte, o Y2 aqui é fumaça, e na hora que você tem um pico de concentração de fumaça, você tem um pico de número de mortes de pessoas por dia, tá? No final do ano, em dezembro, lá no inverno deles, então mais de 500 pessoas morreram aqui entre os dias, acho que mais ou menos dia 6, 7 e 8. Então, 500 pessoas por dia morreram por causa da poluição. Aqui é o outro acidente, né, lá em Londres, 1962, e aí já tem medidas aqui de fumaça, medidas de dióxido de enxofre, o dióxido de enxofre vira ácido sulfúrico, né, um gás, vira um aerossol, e também aqui, ó, o número de mortes por dia, quase 500 no pico aqui, ó, do dia entre o dia 4 e 5 aqui, né, quase 500 mortes por dia por causa da poluição. Então, aqui o total número de mortes, aqui a concentração em microgramas por metro cúbico, muito alta, nossa, 4.000 microgramas de SO2 por dia, tá? Concentração de ácido altíssima também. Enfim, esse gráfico melhor que o outro. Aqui, né, só mostrando a reação de fotossíntese, o CO2 sendo consumido, falei para vocês, lá nos primórdios da Terra, e diminuindo a concentração por causa da fotossíntese que estava ocorrendo nos organismos dentro da água, tá? Então, CO2, tá? Mais água, a luz que passava, formando carboidrato aqui, pode ser glicose, mais oxigênio. Então, vou falar um pouquinho das camadas da atmosfera, tá? Aqui, a gente tem a nossa camada aqui, a gente faz tudo que eu falar, a gente vai estar estudando aqui, tá? A troposfera. Então, a troposfera está mais ou menos a 15 mil metros, não é certinho, tá? Isso aqui varia, que a gente chama de tropopausa, que é onde termina, está terminando a troposfera, começando a estratosfera, chama de tropopausa. A gente já sabe que as cidades mais altas, tá? A temperatura é mais baixa. Um exemplo aqui que eu conheço é a cidade aqui perto de onde eu moro, no Vale do Paraíba, em São Paulo, Campos do Jordão, temperatura bem baixa, porque é uma cidade alta, e conforme aqui na troposfera, tá, onde que nós estamos, né, conforme vai ficando mais alto, o que vai acontecer? A temperatura vai diminuindo, a pressão diminui, né, a gente tem lá, não sei se alguém lembra, aquele pressão vezes volume é igual ao número de mols, a constante dos gases vezes a temperatura, equação de Peron dos gases, então, se diminui a pressão, diminui a temperatura. Então, conforme vai aumentando, né, o ar vai ficando mais rarefeito e a temperatura vai diminuindo. É só lembrar quando os jogadores vão lá para Bolívia, Colômbia, né, que tem menos oxigênio, fica mais cansado, em lugares mais altos, temperatura mais baixa. Poxa, professor, e o que acontece aqui na estratosfera? Porque quando chega lá na tropopausa, no final da troposfera, a temperatura está menos 60 graus, por que essa temperatura aumenta muito, vai para 2 graus, né? Por causa das moléculas de ozônio, né? O ozônio, ele absorve radiação, tá? Principalmente ultravioleta. Essa radiação ultravioleta, ele emite calor, emite infravermelho, tá? É tipo um efeito estufa, tá? Mas lá na estratosfera, e por causa das moléculas de ozônio na estratosfera, a temperatura da estratosfera, ela aumenta, tá? Porque tem ozônio lá que faz absorção de UV, emite infra e aumenta a temperatura. Aqui na mesosfera não tem esses gases para absorver, então volta aquele conceito, né? Aumenta a altitude, diminui a temperatura chegando a menos 100 graus Celsius, e na ionosfera a gente tem algumas espécies, né? Por exemplo, NO2+, e essas espécies também absorvem radiação e emitem calor, e aqui na ionosfera ou termosfera, a temperatura pode chegar a 1.200 graus Celsius. Então, aqui é a troposfera, falei que tudo que a gente vai estudar vai estar aqui, né, os poluentes, somente na primeira camada aqui, mais ou menos até uns 2.000 metros, tá, onde ocorre o ciclo da água, no topo da troposfera, né, maior altitude, a temperatura pode chegar até menos 56 graus Celsius, menos 60 graus Celsius.
Depois vem a camada de ozônio, a estratosfera. Falei que a temperatura aumenta por causa da absorção de radiação e emissão de radiação, faz com que a temperatura aumente na camada da estratosfera, na camada de ozônio. Mesosfera, não tem gás aqui, se tiver muito pouco mesmo, né, muito rarefeito, então não tem absorção e emissão de radiação aqui, né, para fazer a absorção e emissão de radiação pelos gases. Então, aqui volta a diminuir a temperatura. Aqui a gente tem algumas substâncias, né, alguns gases, enfim, que faz a temperatura da termosfera aumentar, e aqui a exosfera, né, enfim. Então, eu vou repetir aqui, ó, aqui algumas substâncias que tem aqui, NO, O2+. Cara, começou a acelerar, gente. Aí qualquer coisa eu coloco o meu fone, tá? Exosfera, aqui o resuminho, tá? Eu já passei, não vou falar. Então, aqui é a camada de ozônio, tá? Conforme menor o comprimento de onda, menor o comprimento de onda, tá? Mais energia, a fórmula de Planck lá, energia é igual a constante de Planck vezes frequência, então, e a frequência é inversa do comprimento de onda, então, quanto mais baixo o comprimento de onda, tá? Maior energia. Então, aqui, a UVC, ela tem um comprimento de onda menor, entre 100 e 280 nanômetros. Então, se ela tem menor comprimento de onda, ela tem mais energia. Depois vem o VB, com comprimento de onda maior, 280, aproximadamente 315 nanômetros, e o VA de 315 a 400 nanômetros, tá? Esse UVC, ele é absorvido aqui totalmente na camada de ozônio e passa o VB e o VA. Por isso que no protetor solar, que vocês têm que passar, né, todo dia aí no rosto, no pescoço principalmente, tá, para ficar mais jovem, tem escrito lá, proteção UVB e proteção UVA, tá? O VC não vem, ainda bem, né? Senão a gente nem ia estar aqui, se o VC descesse. Mas ele é filtrado aí pela camada de ozônio, então não pode esquecer, o VC é totalmente filtrado, passa o VB e o VA, quanto menor o comprimento de onda, mais energia, tá? Se eu estivesse na lousa, escreveria as fórmulas, mas eu não estou, né? Então, tudo bem. Também não é tão importante assim. É mais importante para física lá, tá? Mas... Aqui tá uma outra, um outro gráfico, tá? Então, absorção dos raios-x na ionosfera, tá? Não chega aqui, ó, tá? Ele é absorvido na mesosfera, estratosfera, então não chega aqui pra gente. Ultravioleta extremo também não chega, UVC, chega UVA, UVB, visível e infravermelho, certo? Que chega aqui para nós. Aqui depois um outro exemplo, tá? Então, vindo radiação aqui no ultravioleta, o visível, principalmente o visível, tá? O infravermelho. A Terra, tá? Ela absorve essa radiação aqui, tá? Somente no visível, absorve a radiação no visível, que a gente chama de onda longa, absorve essa radiação, a superfície da Terra emite no infravermelho, o infravermelho é calor, tá? Então, é o que acontece com os gases de efeito estufa. Então, principalmente luz visível, a Terra vai absorver, tá? Comprimento de onda mais curto, e vai vai absorver luz visível, vai emitir o infravermelho, que é calor, os gases de efeito estufa, CO2, metano, óxido nitroso, hexafluoreto de enxofre, o ozônio aqui de baixo, vai absorver essa radiação no infravermelho e vai reemitir, tá? E aí vai se dar o efeito estufa, que é natural, tá? Se não fosse o efeito estufa, a temperatura da Terra seria 30 graus mais baixo, seria por volta de -15, e assim, se tirar uma média do globo inteiro, a temperatura anual é próximo de 15 graus, tá? Então, se não fosse o efeito estufa, a temperatura seria muito mais baixa, tá? Aqui do planeta Terra. E aí, graças ao efeito estufa, a gente tem uma temperatura média global no ano de 15 graus, 15 e pouquinho, mas o homem, com lançamentos de gases, né, os processos de combustão, ele está intensificando o efeito estufa e causando as mudanças climáticas aí, que está sendo muito visível, né, esse ano agora de
de 2024. Então, aqui, né, a gente tem a litosfera, camada da crosta terrestre, a hidrosfera, a água, a atmosfera, a camada de ar, de gases, tá? Os três juntos da biosfera, e a gente tem uma interação muito grande, tá? Da troca, por exemplo, de CO2 da atmosfera para o oceano, tá? Aqui a superfície, tá? Da litosfera com a atmosfera depositando os gases no rio, oceano, depositando partículas, gases também, tanto no solo quanto no oceano, e essa interação aí da que a gente está estudando aqui, a atmosfera com a hidrosfera e a litosfera. Aqui, gente, então, a nossa atmosfera, 78% dela é nitrogênio, seguido por 21% de oxigênio, supondo que a gente tivesse 1 milhão, tem um volume de 1 milhão de litros. Se eu tivesse 1 milhão de litros aqui, 1 milhão de litros de ar, 780 mil litros, que são em 1 milhão, né, que é 780 ppm, seria de nitrogênio, e 209, 460 mil aproximadamente, 1 milhão de litros, 209 mil de oxigênio, 1 milhão de litros de ar, seria de oxigênio, que seria 21%. Os outros gases, argônio, CO2 aqui, ó, não é mais 300 e pouco, né, que era na outra figurinha, eu mostrei para vocês lá a tabelinha, a primeira tabela que eu mostrei, 0,035, que dá 350 partes por milhão. Aqui não, aqui 415, né? Por que aumentou, professora? Por causa dos processos de combustão, tá? Primeiro as indústrias, depois veículos, as queimadas. E os gases nobres aqui, né, é o neônio, o hélio, outro gás de efeito estufa, metano, mais ou menos 1.200 ppb, aqui 1,20, tá maior isso daqui, tá, gente? Não precisa arrumar, eu arrumei o CO2, esqueci de arrumar o metano tá bem alto, tá, não é 1.200 não, ppb. Tá, isso aqui tá 1,2 aqui, vai para uns 2 isso daqui, 2 ppb, desculpa, 2 ppm, partes por milhão, 2.000 ppbs mais ou menos, tá? Óxido de nitrogênio, outro gás de efeito estufa, hidrogênio levinho, xenônio, tá? Então, essa aqui é a principal composição aí da atmosfera. Então, a nossa atmosfera é um grande reator químico, tá? Acontece várias reações, nós vamos ver as mais importantes aqui no curso. Os produtos dessas reações, tá? Depende da concentração dos reagentes, de temperatura, moléculas mais reativas, moléculas de gás de efeito estufa menos reativas, quanto tempo esses compostos ficam na atmosfera, então tem compostos que duram segundos, tem compostos que duram minuto, uma semana, 2 meses, os gases de efeito estufa, com exceção do ozônio, tem duração de 5, 9 anos, 120 anos na atmosfera. Então, gráfico aqui, então nitrogênio, 78% de nitrogênio, né, falei para vocês lá, a maior parte da atmosfera é nitrogênio, o nitrogênio é bem inerte, tá? Quem consegue fixar nitrogênio são as bactérias, 21% de oxigênio, e os outros gases aqui, tá? Então, o argônio, 0,09, o gás carbônico está em 0,04, né, tá maior, e os outros gases 0,07 aqui, xenônio, óxido nitroso, hélio, criptônio, argônio está antes, tem mais. Então, definição aqui de poluição atmosférica, tá? Introdução antropogênica, direta ou indireta, de substâncias ou energia para o ar, não precisa ser só matéria, tá? Aqui, né, a gente tem um lançamento de matéria, de poluentes, SO2, CO, NO2, NO, mas a gente está aumentando a temperatura também, né? Aqui daqui sai com uma temperatura alta aqui, então não é só matéria, é lançamento de energia também para o ar, resultando em efeitos prejudiciais, de modo a pôr em perigo a saúde humana, danos nos recursos vivos e no ecossistemas, assim como nos bens materiais. Vamos lá, tá? Eu vou pular essa definição aqui, depois leiam, tá? Eu coloquei 3, não vou ficar lendo as 3. Eu vou para a resolução do CONAMA, lá do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a resolução 0390. Considera-se poluente qualquer substância presente no ar, né, por causa da concentração, né, então, dependendo tudo que é muito, eu brinco, tudo que é demais pode se tornar um veneno, tá, possa torná-lo impróprio, nocivo, ofensivo à saúde, causando inconveniente ao bem-estar público, danos aos materiais, tá, à fauna e à flora, ou seja, prejudicial à segurança, ao uso e gozo das propriedades e atividades normais das comunidades, né, a gente viu as queimadas aí, tá, prejudicando os materiais, a vegetação, tá?
e a gente viu animais, os grandes, né, de grande porte, que dá para contabilizar, né, os répteis, mamíferos, mas imagina a destruição aí nos organismos menores, que são importantíssimos, que essas queimadas estão causando. Eu nunca vi tanta poluição na minha vida igual vi esse ano, e eu trabalho com poluição já tem 21 anos. Até não é legal falar isso, né, mas é o que a gente está ocorrendo. Então, gente, algumas definições aqui bacanas, tá? Então, fontes naturais e biogênicas. Quem são as fontes naturais e biogênicas? São aquelas que não têm intervenção do homem, são independentes da ação humana. Então, as emissões dos poluentes, né, em lugares que têm vulcões, tempestades de areia e poeira no deserto, que era no deserto, só lá no Saara, ali na Ásia, né, que tem desertos ali, no Oriente Médio, mas agora no norte de São Paulo também está acontecendo tempestade de areia, decomposição de animais e vegetais, partículas de incêndio que não são causados pelos homens, tá? Incêndios florestais, evaporação, então alguma coisa que vai causar decomposição, produção de sulfeto de hidrogênio, tá? Produção de metano, então tudo isso processos naturais, decomposição da matéria orgânica e a maresia dos mares, tá? Emissão de sal para a atmosfera, o cloreto de sódio, principalmente aí das ondas para a atmosfera, do oceano para a atmosfera. Então, tudo isso a gente chama de fonte biogênica, tá? E as fontes antropogênicas, antrópicas, tá? São geradas pela ação humana, as queimadas, principalmente, que está ocorrendo, as indústrias, os fontes móveis, né? Veículos a gasolina, etanol, diesel, gás natural veicular, queima de lixo a céu aberto, né? As pessoas ainda queimam lixo, incineração de lixo, queima de combustíveis na indústria, nas termoelétricas aqui, o carvão, o gás, o óleo, e emissões em processos químicos. Então, um conceito aí, a gente vai ver alguns conceitos hoje. Então, definição de fontes naturais biogênicas, que independe da ação humana, e antropogênicas, que são geradas pelo homem, né, as fontes aqui antropogênicas, de poluição do ar. Então, aqui é o norte de São Paulo, tá? Uma tempestade de areia. Aqui o norte de São Paulo fica na divisa com o sul de Minas, aqui, Araçatuba, Franca, tá? Então, tempestade, essa aqui foi de 2021, mas já aconteceu mais recentemente, acho que 2023 também aconteceu, tá? Mas aqui é uma notícia de 2021, que foi a primeira. Tempestade de areia que atingiu o interior de São Paulo é fenômeno natural. Não é natural, não, tá? O cara errou aqui. Se eu tivesse lá para revisar, eu tinha tirado isso. Mais raro no Brasil, tá? Não tem nada de natural. O que fizeram, professora? Por que aconteceu essa tempestade de areia? Tá? Olha aqui, ó, como a cidade ficou. Colheram, né? Não sei se é cana aqui, enfim, eu acho que é cana, tá? Mas colheram tudo, limparam o terreno, não deixar as folhas em cima, porque a folha ajuda a manter, para aquela terra não subir, tá? A folha, ela vai deixar mais úmido, o ambiente ela vai proteger, tá? Se você deixa com folha na hora que faz a colheita. Limparam tudo. Deixaram terra. E aí, o que aconteceu? Temperatura alta, vento, tempestade de areia, tá? Tinha uma foto de um pessoal que estava num barco dentro de um rio, e daqui a pouco tá vindo um mundo de areia, assim, né, cobrindo, assim, bem, uma coisa bem meio tenebrosa, assim, de se presenciar. Então ele fala aqui, ó, tempestade de areia passou por municípios do interior de São Paulo, como faz divisa com o sul de Minas, o norte de São Paulo com o sul de Minas, transformando o dia em noite, não é natural, escrito que é natural, não foi natural, foi causado pelo homem, porém comum no Brasil. Aí fala, a meteorologista Estael Cias, do Metsu aqui, explica que essa cena é comum em países da Ásia, que eu falei para vocês, que lá tem deserto, né, que nós não temos deserto. Ele fala que o fenômeno conhecido como Habub, esse fenômeno causado por temporais de chuva com ventos fortes que, ao entrar em contato com o solo seco, encontram resquícios de queimada, somente poeira, que foi poeira, tá? Não foi queimada, não. Vegetação não era na época de queimada aqui, tá? Depois eu volto aqui, acho que não era na época de queimada. Era, pior que era. 27 de setembro era queimada, pode ser queimada também, mas era muita terra exposta, tá? Nem foi tanta queimada aqui. Acabou criando um rolo compressor de sujeira que pode atingir até 10 mil metros de altura, tá? Então, essa areia aí, essa poeira, pode atingir 10 mil metros de altura,
quase chegando, saindo da troposfera e chegando na estratosfera. Então, falei aqui, falei do conceito de poluição atmosférica, falei do conceito, tá, de emissão biogênica, que não é causado pelo homem, e antropogênica, que é causado pelo homem. Vamos para mais um conceito aí, tá? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá tudo certo? Tá todo mundo quietinho, tá? Se tiver dúvida, pode colocar no chat, tá? Depois eu respondo para vocês. Então, mais conceitos aí. Fontes fixas, tá? São aquelas que não se locomovem, liberando poluentes de um local específico. Então, quem são as fontes físicas? Fixas. Então, termoelétricas, as indústrias, tá? O que está parado e emitindo poluição. Bom, então são as fontes fixas de poluição. Queima de lixo, incineração, tá? Tá lá paradinho e emite poluição. E as fontes móveis, que estão em movimentos, principalmente veículos leves, tá? E veículos pesados que usam diesel, que polui bastante, que emite muito diesel, né? O motor do caminhão é muito quente, vai emitir bastante NO e NO2, tá? Emite pouquinho ainda de enxofre, apesar de já ser bem controlada a quantidade de enxofre no diesel. Veículos leves, principalmente aqui, né, na cidade que eu morava antes, agora eu moro numa cidade pequena, mas mesmo pequena tem muito carro. Tem carro, mas eu morava em São Paulo. Lá em São Paulo nós temos, na região metropolitana, 21 milhões de pessoas e 8 milhões de veículos, tá? Então, os aviões, embarcações marítimas, chamadas de fontes móveis, tá? E aí, algo que eu falo sempre para os alunos é que o principal problema de poluição, tá? Nas capitais, nas cidades, são os carros, tá? Aqui no Brasil, veículo e queimada, tá? Então, o nosso problema de poluição maior é nos veículos e nas queimadas. Na indústria, tem vários equipamentos que conseguem controlar bem a poluição, tá? E emitir bem menos poluente. Então, assim, a indústria não é muito problemática, assim, lógico, tem um fator lá, né, contribui, mas os veículos contribuem muito mais que as indústrias, e as queimadas também. Aqui, principais fontes de energia para cada estado no Brasil, a matriz aqui, então, no Rio Grande do Sul, né, apesar de ter termoelétrica aqui, tanto em Santa Catarina como no Rio Grande do Sul, a principal matriz aqui é hídrica, né, tem a Itaipu aqui, então a hidrelétrica de Itaipu, São Paulo hídrica, aqui Rio de Janeiro, termoelétrica ainda, e a carvão, que é muito, não é bacana, tá, é pior, tá, é melhor você ter uma termoelétrica a gás do que uma termoelétrica a carvão, tá. Carvão é pior, seguido por óleo diesel, e depois o gás natural, né, melhor aí do que o carvão, o óleo diesel, tá? Aqui, bastante eólica, já aqui no Nordeste, mas esses lugares aqui também era para ter eólica, tá? Mas aqui termoelétrica, óleo diesel. Aqui, Acre, óleo diesel, com bastante rio utilizando termoelétrica óleo diesel. Aqui, tá? No Amazônia, gás natural. E aqui, óleo diesel também, tá? Então, nossa matriz energética aí, algumas coisas meio contraditórias, né? Termoelétrica, tem bastante tem umas termoelétricas aqui, tá? Bastante, tá? Enfim, aqui biomassa, vamos lá. Aqui não tá legal, tá? Mas foi um inventário que foi feito de gás de efeito estufa, não foi feito para todas as termoelétricas, sabe? Quando a gente faz um inventário para a indústria, numa cidade, a gente faz para poucas indústrias e depois faz uma extrapolação, tá? A gente não consegue fazer um inventário para todas as indústrias, tá? Geralmente faz para um número menor e extrapola esse número. Então, foi um inventário feito pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, tá? Da emissão de gás de efeito estufa pelas termoelétricas. Então, aqui, né, Rio de Janeiro, aqui, o top de emissão aqui, ó, usa carvão aqui na termoelétrica do Rio, tá? Seguido por Santa Catarina, ali Jorge Lacerda, Maranhão, Rio Grande do Sul, Amazonas, Amazônia, falei que lá no estado tem bastante, do estado do Amazonas, desculpa, tem bastante termoelétrica também, Ceará, São Paulo, tá? Então, as principais emissões de tonelada de CO2 aqui, por causa das termoelétricas, e aí ele classificou aqui emissões brutas, tá? Pampa Sul, Norte Fluminense, esse daqui, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Jorge Lacerda, em Santa Catarina,
Mauá aqui, só que é Mauá do estado do Amazonas, Jorge Lacerda de novo, Maranhão, tá? E a taxa de emissão também aqui de toneladas de CO2, tá? Por gigawatts por hora produzido. Então, Candiota, Pampa Sul, Porto alguma coisa, Jorge Lacerda 1 e 2, Jorge Lacerda 3, Arembepe, em Camaçari, na Bahia, Jorge Lacerda 4. Então, aqui são os rankings aqui dos maiores emissores das termoelétricas de gás de CO2, tá? De gás carbônico. Esse CO2, ele é equivalente porque não é só CO2, tá? Além do CO2, contabiliza o CO2, metano e óxido nitroso. É a soma dos três, sendo o principal CO2, porque é o que tem maior concentração na atmosfera. Então, aí o recorde aí de quem mais emite CO2 aí equivalente, né, os estados, as usinas, enfim. Geração das termoelétricas. Aqui é a distribuição de indústria no Brasil, então, São Paulo é o estado mais industrializado, principalmente a região metropolitana, ali ao redor da região metropolitana. Eu moro aqui na divisa de São Paulo com o Rio, tá? Mas eu morei até os 30 anos aqui na região metropolitana. Depois vim para o interior, né? Mais qualidade de vida. Aqui, bastante indústria aqui, tá? Na costa aqui do sul do Brasil, de Santa Catarina, na divisa de Santa Catarina com o Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, tá? As indústrias aqui também, em Pernambuco, Salvador, aqui perto de Salvador, Camaçari, né? Tem um polo petroquímico aqui, tinha Ford aqui, mas vai entrar a BYD, se tudo der certo. Algumas indústrias aqui também perto de Fortaleza, e locais bem menos industrializados, né, que utilizam agricultura, agropecuária, o centro-oeste do país e o norte aqui do país, mais industrializado, Espírito Santo, sul de Minas, Rio de Janeiro, sul, o sudeste e o sul, tá, e algumas partes aqui também perto das capitais no nordeste. Aqui está muito feia essa figura, mas é só para representar mais ou menos o que a gente tem na outra, tá? Não dá para ver aqui, aqui ele separa, mas eu preciso melhorar isso daqui. Mas é só uma representação, tá? Que eu falei para vocês, bastante industrializado, sul de Minas, Rio de Janeiro perto da região metropolitana, Espírito Santo um pouco, São Paulo muito industrializado, estado, toda a costa aqui do sul, tá? Divisa do Paraná com Santa Catarina, aqui o Rio Grande do Sul perto da costa também, e a costa aqui também do Nordeste, né, com várias indústrias, e o resto do país aqui bem menos industrializado. Mais um conceito, então eu passei o conceito para vocês de poluição atmosférica, tá? Fonte biogênica e antropogênica, ponte fixa, que são as indústrias termoelétricas, incineradores de lixo, fontes móveis, que são veículo, caminhão, avião, barco, navio, tá? E mais um conceito aí, fontes pontuais. Quando o lançamento da carga poluidora é feito de forma concentrada, por exemplo, uma chaminé de uma empresa, de uma indústria, de uma termoelétrica, de uma refinaria, e a difusa, quando os poluentes alcançam a atmosfera de modo disperso, não se determinando um ponto específico de introdução às queimadas, tá? Professora, é muito mais fácil você fazer o controle, né, de uma fonte pontual, que está emitindo ali, sabe onde está emitindo, do que controlar uma fonte difusa, que são as queimadas. Então, controle de fontes pontuais de poluição do ar, da água também, tá? É muito mais fácil ser controlado do que uma fonte difusa. Então, mais um conceito, 11 horas vou dar um intervalinho, tá? Então, poluentes primários, o que são poluentes primários, professora? São poluentes emitidos direto da fonte, direto da chaminé da indústria, direto do escapamento do veículo, tá? Então, são poluentes primários, que saem direto da fonte, direto da queimada. Quem são os poluentes primários, professora? Material particulado de 10 micrômetros, maiores, tá? PM2,5 já é poluente secundário. Monóxido de carbono, ele é formado na atmosfera também. Por exemplo, quando etano, eteno, os aldeídos, todos orgânicos, né? Eles reagem com a hidroxila na atmosfera, que é um radical, vai chegar monóxido de carbono, depois vai virar CO2. Mas, assim, a principal fonte de monóxido é primária, tá? É que sai direto dos processos de combustão. O SO2 aí, que sai do diesel, principalmente do diesel e do carvão, ácido sulfídrico, sulfeto de hidrogênio, os processos de decomposição aí de matéria orgânica, fonte primária.
Óxidos de nitrogênio, principalmente de veículo a diesel, tá? E processos industriais que têm alta temperatura. Na indústria consegue controlar um pouco, tá? Diminui um pouco a temperatura no processo, para emitir menos NO e NO2. Professor, aqui que é NOx, tá? É o NO e o NO2. Amônia, tá? Principalmente de fertilizantes, emissão de fertilizantes, formação de amônia no ar primário, sai direto ali da fonte. Dióxido de carbono, metano. Os aldeídos aí, formaldeído, acetaldeído, que sai direto dos escapamentos de veículo, principalmente veículo a etanol, a diesel e a gasolina. Os cloros fluorcarbonetos, CFCs, que são gases de efeito estufa, e destrói o cloro daqui dos CFCs, né, que não é mais permitido utilizar, destrói a camada de ozônio. Só que esses CFCs aqui, apesar de não poder mais ser utilizados, tem alguns que têm duração de 500 anos de vida. Então, mesmo proibido, ainda vai durar 500 anos, alguns têm duração de 50 anos de vida, tá? Sendo gás de efeito estufa, e pior do que gás de efeito estufa, o cloro aqui reage com ozônio e destrói a camada de ozônio lá na estratosfera. Os poluentes secundários, que são poluentes secundários, são formados através de reações químicas, né? Então, emite os poluentes primários reagem formando secundário. Por exemplo, ozônio, formado através do NOx, aqui de aldeídos, de hidrocarbonetos, forma ozônio, ácido sulfúrico proveniente do SO2, ácido nítrico proveniente do NO2, trióxido de enxofre proveniente do SO2, os nitratos, sulfatos, o PAN, peróxido acetil nitrato, proveniente aí dos hidrocarbonetos junto com o NOx. Então, esses aqui são os poluentes secundários, certo? Então, emissão de poluente primário, direto da fonte, aqui direto do vulcão, direto do escapamento do carro, direto da chaminé das indústrias, tá? CO, CO2, dióxido de enxofre, NO, NO2, os hidrocarbonetos, os orgânicos aqui, aldeídos, ácidos carboxílicos, e os poluentes secundários que são formados através de reações químicas na atmosfera. Ácido nítrico, trióxido de enxofre, ácido sulfúrico, ozônio, peróxido acetil nitrato, enfim. Então, pessoal, dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tá tranquilo até aqui? Dá para... Tá? Tudo certo? Gilmar, Bianca, tá bom? Jamília aí, a Kátia. Gilmar, pode falar. O assunto é bem técnico, né? Então a gente já está assim, um pouco fora da química há bastante tempo. Tá? Mas está bem legal a aula, assim, muito conhecimento, né, que a gente pode adquirir com essa sua explicação. Muito obrigado. Obrigada, Gilmar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que dúvida vai ter depois. Eu vou estar absorvendo primeiro. Tá absorvendo ainda, não, beleza. Pergunta legal depois, tá? Tá bom, normal. Gente, eu vou parar 15 minutos, pode ser? Hoje é dia de feira, eu vou tentar comer um pastel, um pouquinho de caldo de cana aqui, e a gente volta 11h15 para a gente continuar, tá? Eu só vou fechar minha câmera e meu áudio, mas não vou sair da sala, tá? Vou continuar por aqui, tá bom? Aí daqui 15 minutos, toma um cafezinho aí, lava o rosto, toma uma aguinha também, bolachinha, aquele docinho, para aguentar o restante, tá? Beleza? Já volto daqui 15 minutos, a gente volta. Até mais, gente.